sejam todos muito bem-vindos ao Unicast, um espaço em que a gente tem a oportunidade de discutir tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, seja no âmbito profissional, emocional, pessoal, mas que faz parte das nossas relações diárias. É importante a gente prestar atenção em todos os aspectos, porque somos únicos, mas somos plurais, porque nos envolvemos com diversas pessoas. Esse é um espaço para toda a comunidade, para os clientes, para os colaboradores e para os cooperados Unimed. Quanto mais pessoas souber desse espaço, mais informação chega à comunidade. E este episódio de hoje traz um assunto bastante sério. Vamos falar das relações emocionais, daquilo que muitas vezes fica escondido, guardadinho dentro das pessoas e que nem mesmo as pessoas mais próximas conseguem detectar. E quando detectam, fazem vista grossa, não sabem como lidar. É por isso que o bate-papo de hoje é tão importante. Vamos falar sobre saúde, bem-estar e emocional. E para este papo ficar mais completo, te trazer mais informações, eu conto com um time de especialistas que vai compartilhar conosco aqui o ponto de vista deles e também a forma como a gente pode ajudar todas as pessoas e a nós mesmos. Está comigo o Dr. Túlio Polimeno, ele que é médico psiquiatra e fundador da Clínica Polimental em São José do Rio Preto. E também diretor clínico do Hospital Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, aqui em São José do Rio Preto. Conto também com a presença da Juliana Ferrari, ela que é graduada em psicologia, mestre pela Mackenzie, especialista em recursos humanos, psicologia positiva, autorrealização e ciência do bem-estar. Com mais de 20 anos de experiência, atua como psicóloga corporativa, docente universitária, palestrante e consultora em desenvolvimento de pessoas, inteligência emocional, carreira e empregabilidade. E também é colunista do quadro Mundo Corporativo da Rádio CBN Grandes Lagos há 7 anos. Contamos também com a presença do Francisco Garcia, ele que é servidor público, aposentado e voluntário do Centro de Valorização da Vida, mais conhecido como CVV. Ele está nessa atuação há 27 anos. Atualmente, ele é membro também da equipe de formação de novos voluntários e o coordenador da unidade aqui de São José do Rio Preto. E temos a honra da presença da doutora Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia, ela que é membro titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, médica legista do Instituto Médico Legal daqui da nossa cidade também, titular e fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras, diretora clínica da Santa Casa e regente do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados da Santa Casa e Alsta. E também é membro do Conselho de Administração da Unimed São José do Rio Preto. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai mergulhar numa história que é bastante complexa. Estamos aí com o Setembro Amarelo, em que traz tantas sinalizações de alerta, tantas reflexões, mas mesmo assim parece que a gente ainda esbarra numa resistência das pessoas buscarem ajuda ou até mesmo os familiares aceitarem de que aquela pessoa precisa de ajuda, não é mesmo? A gente vive num momento em que as tarefas são exacerbadas, o excesso de informação está na palma da mão das pessoas e a gente não tem mais distinção do quanto estamos expostos a momentos emocionais mais enfraquecidos e o quanto isso pode afetar a nossa vida. E aí a gente fala de bem-estar, de qualidade de vida e principalmente autocuidado. Como é que a gente lida com tudo isso neste turbilhão em que temos a presença da considerada doença do século, uma depressão e a ansiedade batendo na porta das pessoas? Hoje, bem-vindos a este Unicast. Muito feliz de poder compartilhar do conhecimento de vocês. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para o doutor, porque a gente percebe, doutor, um aumento do diagnósticos de depressão, né? Acho que as pessoas até estão buscando mais ajuda, recebem o diagnóstico, mas muitas vezes não dão sequências aos tratamentos, né? Então nós temos aí depressão, ansiedade, burnout. Reflete isso, talvez, numa mudança de estilo de vida, esse excesso de diagnóstico? Com certeza, né? Hoje a gente vem vivendo numa sociedade de o aumento de demanda assim, por produtividade, né? Por trabalho, por resultados, né? Acaba influenciando muito nisso, né? O estresse que isso gera.
aliado a uma redução aí do espaço de descanso que a gente tem também, né? E quando às vezes a gente está descansando, o descanso não é descanso, né? Então a gente está ali consumindo informação. O tempo inteiro assim, fazendo outras coisas e acompanhando a vida alheia. Exatamente. E isso com certeza acaba, né, influenciando aí no aumento de doença. Óbvio que também, assim, por essa facilidade de informação, também as pessoas estão buscando mais, né, a ajuda, né? Então isso acaba sendo positivo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes as pessoas vão buscar informações em lugares errados, né, e chegam com concepções erradas também, né? Então é algo que o médico, o psicólogo, enfim, o profissional, ele tem que ponderar um pouco também com o paciente. E a gente às vezes fica nessa questão das demandas de trabalho e tudo mais, mas é importante frisar também que o trabalho ele pode ser sim um influenciador negativo para adoecer a pessoa, mas também como um fator de proteção, né? Quando aquele espaço de trabalho ele é bem gerido, né? Ele pode ser um fator de proteção importante. Doutor Túlio, acho que vale ressaltar para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Não adianta ir no doutor Google e no doutor Instagram, viu, gente? A gente tem que buscar fontes seguras. Ou no doutor ChatGPT, mas atualmente. Esse doutor, então, o consultório dele tá cheio, né? Vou aproveitar que ele já falou um pouquinho da questão do âmbito profissional, né, do ambiente de trabalho. Juliana, como é que fica as práticas e as condições que contribuem aí para a exaustão deste profissional, né? Muitas vezes ele nem percebe que ele está exaurido do trabalho, mas tem ali uma carga, uma sobrecarga. Esse é um ponto essencial. Se a gente entende que a burnout, que é uma sobrecarga, ela começa com uma sobrecarga, a gente sabe que as demandas excessivas têm uma repercussão direta. Então, existe até pesquisa que quanto a aumento da demanda versus pouca autonomia, não sei como gerenciar, negociar, tem um impacto duplamente, ou seja, impacta 2 vezes para a ocorrência da burnout. Então, além disso, a gente associado a uma demanda e que você tem um ambiente que causa falta de justiça social no trabalho, lideranças extremamente tóxicas, que cobram excessivamente, você ter não capacidade para desempenhar sua função, então você é cobrado por coisas que muitas vezes você não tem clareza ou competência, isso você já gera um quadro de mais ansiedade, sem contar uma falta de apoio no ambiente de trabalho. Também é colocado como um dos fatores estressantes que pode impactar na saúde mental do trabalhador. Chega a assustar quando a gente começa a escutar tudo isso, porque muitas vezes a gente está nesse ninho, nesse miolo do furacão e não percebe, só se dá conta quando vem a exaustão mesmo, vem o burnout. E aí eu fico imaginando tudo que o nosso convidado aqui, o Francisco, deve escutar lá no CVV quando as pessoas buscam essa ajuda, né, Francisco? A gente, como é que funciona? Como é que são os relatos relacionados a essa sobrecarga de trabalho em especial? Vamos começar falando por esferas, né? Vamos primeiro para a parte do trabalho, depois a gente vai para as relações pessoais, mas porque eu acho que o trabalho é onde esbarra com o convívio das outras pessoas de forma mais ampla, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas se ligam para o CVV falando sobre esse assunto, né? Elas trazem, na verdade, quase que assumiram tarefas, foram obrigadas a pegar tarefas que excederam os próprios limites. Às vezes até por uma questão de pela busca de um salário melhor, até para se manter o próprio emprego, ou às vezes até mesmo por elas não conhecer seus próprios limites, ousar, né, desafiá-las mesmo. E onde elas acabam se perdendo. Às vezes ligam para o CVV e demonstram realmente o medo de assumir que não dá conta, o medo de perder esse emprego, ou até mesmo de adoecer, né? E a gente percebe que nessa conversa já tem um adoecimento, até por não estar dando conta de lidar com os próprios sentimentos. E eles conseguem falar isso de forma clara e aberta, ou eles começam muitas vezes com rodeios, até que chegue no ponto de falar, não, meu problema mesmo está sendo ali no trabalho? Para nós lá, a gente percebe que elas acabam falando de uma forma mais... Começa fazendo rodeio, mas aí vai por uma questão mais... falando da realidade, até por saber que quem está do outro lado da linha conversando com eles não é um profissional, não vai estar avaliando, não vai estar julgando, não vai prescrever nada para eles. Então a proposta hoje as pessoas que ligam para o CVV, boa parte delas seguindo de Hoffman's.
né? E os rótulos são difíceis de lidar com isso. Então, assim, é fácil isso para bigo, é anônimo, acho que não identifica essa chamada, não precisa falar o nome dela, a gente não tem esse controle. Então, eu acredito que elas são elas mesmas, porque falam coisas ali, não falariam o dia a dia, nem para elas mesmas, mas falam para nós no telefone. Então, elas podem encerrar a migração a qualquer momento também. Se elas estiver falando comigo e ela perceber que eu estou avaliando ou estou fazendo algum tipo de julgamento, elas podem encerrar a ligação, que é respeitado. Legal, já é o começo para pedir ajuda, né? Doutora, você quer completar? Não, eu ia falar que o mundo médico vive muito isso, né, doutor? Assim, a gente entra em escalas de trabalho insanas, assim, né? E como o médico vive muito de plantão, principalmente no início de carreira, a gente tem uma dificuldade muitas vezes de identificar isso, que está excessivo, a gente vai abraçando cada vez mais coisas e também tem a dificuldade em se abrir às vezes com um colega médico, né? Em ser cobrado. Então, até recentemente saiu um estudo que 30% da população médica hoje tem algum transtorno psiquiátrico, principalmente uma depressão, uma ansiedade, né? E isso chama atenção, né? Porque quem deveria estar cuidando ali... Eu confesso para você, doutor, que eu li sobre essa pesquisa e fiquei assustada. Eu falei, como é que eu vou pedir ajuda se não precisa de ajuda? Sim. Né? Eu acho que faz a gente pensar, né? Somos seres humanos, a gente não precisa chegar ao limite. Ninguém aqui é super-homem ou super-mulher, né? Doutora, eu fico imaginando como é que deve ser ali no seu dia a dia, né? Mas, na verdade, a saúde mental, ela impacta na saúde física? A gente consegue ter essa percepção, essa conexão rápida? Rápida não, Thaís, porque muitas vezes isso é o subterfúgio mesmo, né? A gente é mente e corpo, então quando a mente adoece, ela pode transparecer realmente em primeira opção no corpo, como crises de enxaqueca, alergias, instabilidades até de humor, e isso parece que é corriqueiro, e na verdade não é, né? E todos nós temos medo de rótulos, né? Então é o que eu estava conversando com você. Tudo bem, colocou, né? Todo mundo tem medo do rótulo. Tem medo de rótulos. E na verdade a gente quer ser o super-herói que você falou, tá? Mas a comparação hoje, principalmente com os meios, redes sociais e tudo, que mostram só o que querem mostrar e a gente acaba caindo nesse engodo, né? Como que essa pessoa consegue ser isso tudo e eu não, né? Então, isso acaba tendendo a esse adoecimento realmente. Vivemos numa sinuca de bico. Com certeza. Quer complementar com algo, Ju? É até interessante porque é tudo interligado. Se a gente pegar em entendimento da saúde, é um conceito tão amplo. E ele envolve bio, psico, social e espiritual. E não a ausência de doenças. Então as pessoas, geralmente, elas vão primeiro para a parte física, porque é onde a gente consegue uma dor, um remédio. Já, né, Ju? Uma dor, ela é topável. E aí, para a questão mental, porque a gente não dá conta, porque a gente ainda vive o que a gente chama de psicofobia. A gente não pode falar que tá se sentindo mal, tá se sentindo angustiado, tô com muita demanda, porque afinal, será que eu vou ser cobrado no trabalho? As pessoas que vão falar de mim? Então, a cobrança social, a autocobrança são fatores que contribuem para o nosso próprio adoecimento. E aí você chega no ponto que eu queria colocar de discussão para os senhores. Que tipo de mudança cultural, social a gente poderia começar a promover ou começar a pensar para que as doenças mentais não fossem mais tabu? Para que a gente pudesse falar, estou exausta, meu cérebro está cansado, eu estou fragilizada, sem medo do rótulo, sem medo do julgamento? Thaís, em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo aqui? Esse espaço. Uma salva de palmas, então, para o Unicast. Conversando, deixando de ser um tabu e deixando de ser comparação. Às vezes a gente se compara. Nossa, eu não posso reclamar porque tem gente muito pior do que eu. Então, na verdade, nós somos seres individuais, né? Apesar de vivermos em coletividade e tudo mais, vale a pena constatar isso. Eu sempre faço essa colocação que o que faz mal para a colmeia vai fazer mal para a abelha. E o inverso também é verdadeiro, né? Então nós temos que cuidar primeiro de nós mesmos e depois da nossa colmeia. Eu acho que começa por aqui.
Perfeito. E até um ponto importante, falando da Unimed, a equipe médica foi treinada. A gente teve eu dei treinamento de 4 horas para 2 vezes à noite para os profissionais da saúde, explicando o quê? Que a gente falou sobre essa temática. Então, se eu vou usar a preocupação, é raro uma instituição fazer isso com a equipe, treinar equipe médica para gerenciar os próprios desafios em relação ao trabalho e como gerenciar esse estresse. Então, eu falo que eu parabenizo pela ação da instituição de preocupação com a equipe e o quadro de colaboradores, inclusive os cooperados, que estão atendendo na linha de frente e as pessoas estão cada vez mais adoecidas. Então, isso é um diferencial, momentos como esse. Perfeito. Por isso que fica como dica para quem está acompanhando aqui o nosso Unicast agora, compartilhe com mais pessoas, mande o link para os familiares, porque quanto mais empresas enxergarem o que a gente está fazendo aqui, que sirva de exemplo para que eles também levem para os seus espaços de discussão, que eles também coloquem isso em discussão, porque afinal de contas, tudo bem, a gente entende, uma empresa vive de números, mas esses números são pessoas, não é mesmo? Bom, e quais os sinais de alerta, pessoal, de que a gente pode entender, doutora? Aí eu vou direcionar mais para o doutor, depois a gente volta para a discussão, em que o estresse ultrapassou esse limite daquilo que seria tolerável, né? Então a gente está falando aí da jornada do trabalho de um médico ou de qualquer outro profissional, enfim, mas como é que eu identifico que aquele estresse ultrapassou o limite? Eu acho que o principal assim, é a própria avaliação, né, do paciente, da pessoa, começou a ver, poxa, o sono ele é um termômetro muito bom. Então comecei a dormir mal, né? Tô começando assim a acordar mais cedo do que eu costumo acordar. Acordo no meio da noite, já começo a pensar na minha rotina do outro dia, ou em preocupações, né? Começo a ter preocupações excessivas. Meu apetite começa a diminuir ou aumentar muito também, né? Eu começo a ter sintomas gástricos muitas vezes, né? Esses sintomas eles começam a afetar na minha vida pessoal também, ou na minha vida profissional. Às vezes eu não começo a produzir como eu produzia, às vezes em casa eu não consigo desligar, né, quando chego, e aí isso acaba se refletindo na minha relação com minha esposa, com meus filhos. Costas mais ríspidas, aquilo que acaba gerando... Aquela sensação também de esgotamento constante, né, então a pessoa não se sente descansada, ela vai trabalhar cansada, né, ela tem ali, chega em casa cansado também. Sai cansado e volta cansada. Exatamente. São sinais aí que eu acho que já merece um alarme, né? E merece buscar ajuda, avaliação de algum profissional ali para agir mais precocemente. Às vezes medidas simples, né? Nesse momento, como uma mudança de rotina, uma mudança de estilo de vida, e não mudanças bruscas, né? Mas pequenas mudanças ali que já podem impactar positivamente na melhora do paciente, na melhora daquele estresse. Bom, entendemos como a gente identifica em nós mesmos ou num parceiro muito próximo. Agora, como é que um gestor ou um líder consegue perceber que esse limite foi ultrapassado, Ju? Olha, é até trágico, né? Porque a pessoa, quando vai virando um ciclo vicioso, a pessoa, ela tem como característica o estresse, o excessivo, e já tem um impacto na produtividade. E por que é um ciclo vicioso? Então ele vai ter mais cobrança porque ele não está rendendo, a pressão vai aumentar, ele não vai conseguir fazer, e aí virando aquele momento em que a pessoa fica mais porque ela não conseguiu aproveitar o tempo com qualidade. Então eu passo meu horário de trabalho, faço horas extras, porque eu não estou conseguindo entregar, aí eu tenho que, ao invés de ter esse equilíbrio tão necessário, como o doutor Túlio colocou, a pessoa acaba impactando na vida pessoal porque ela tem que entregar mais, mas ela não está rendendo. Então, a baixa produtividade. Vai virando uma roda. Exatamente. E aí... Começa pequenininho, né? Hoje eu estendo um pouquinho mais, né? Hoje eu não dei conta. A hora que vê, a sobrecarga é gigantesca. O excesso se torna rotina. Esse que extrapola. E a pessoa... Quando o nível está mais elevado, impacta no comportamento. Então a pessoa se torna mais irritável, ela começa a ter mais conflitos interpessoais no trabalho, disfuncionais, porque conflito é normal, a gente ter opiniões diferentes, ideias, aí já acaba impactando diretamente em situações. Esse temperamento pode se tornar muito agressivo, porque esse é um dos pontos, essa irritabilidade constante, esses picos
né, de estresse, e aí a pessoa, ela começa não entregando, ficando a mais, isso acaba respingando nos clientes, nos colegas, nos subordinados. Os subordinados, eu falo que eles pagam às vezes mais, porque tem que ter uma válvula de escape e vai Que alguém vai pagar o pato. alguém. Ô, Juliana, e a família também, né? Amigos, família, a gente deixa de fazer atividades de lazer, atividade física, se tornou um peso que seria a válvula de escape, né? Ela acaba se tornando um peso, a gente percebe muito isso, e o Dr. Túlio comentou até com a gente agora no começo que isso é um tratamento também, né? Além da parte medicamentosa, terapêutica, o apoio de instituições, mas a parte de lazer, de felicidade, a gente tem que colocar na mesa, né? Exato. E aí quando começa, se você olhar e avaliar as pessoas que estão em transtornos mentais no trabalho, como o burnout, você percebe que ela fazia tudo, parou de fazer. Mas por que você parou? Ah, porque eu comecei... Aí ela falou, o excesso virou a rotina, e justamente que a doutora colocou. O cérebro para de fazer as coisas essenciais para a sua saúde mental. Cuidado com os excessos, né? Já fica a primeira dica de tudo que a gente já está conversando aqui. O excesso de trabalho, o excesso de estresse, tudo em excesso é prejudicial, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Francisco, que é sobre as estratégias que vocês utilizam lá no CVV, né? Vamos ajudar quem está aqui do outro lado, porque muitas vezes essa pessoa próxima, vamos imaginar que eu tenho alguém próximo a mim. Eu conheço algumas estratégias, mas acho que o CVV pode contribuir para a gente compartilhar com esse pessoal como ele pode se aproximar dessa pessoa de forma acolhedora, tentando dar um respiro para que depois ele chegue nos profissionais. E, na verdade, essa ajuda, na verdade, familiar com aquele próximo, dificulta muito, né? Porque quando aquela pessoa adoece, a família inteira já está adoecida. Da vez que vocês comentaram, quando às vezes a pessoa vai abandonando certos hábitos, a família vai até agradecendo. E às vezes você colocando rótulos, é preguiçoso, fazer isso, não faz mais. Isso daí também você vê qual que é a nossa estratégia, colocar para essa pessoa de uma forma humana, né? Quando o doutor trouxe lá, né, que você falou da pesquisa que ficou assustado que médicos adoecem, que bom que adoece. Nós são humanos, né, que não são má. E hoje o nosso grande problema hoje, que seja de as pessoas de buscarem ajuda, eu vejo isso no CVV, quando a gente está conversando, e quando você, de uma forma, para de desenvolver um acolhimento e passa a fazer uma resposta mais mecânica, ela fala assim, você está indo aí? Tem gente aí do outro lado ali? Olha, hoje nós somos acostumados a falar com máquina, na verdade. Então, quando o doutor fala do chat, né, o chat é um máquina, na verdade, e é o ponto que é mesmo isso. E em alguns momentos ele fala que ele não sabe ter a resposta. Procure um médico, ele mesmo orienta, tem essa orientação, procure um médico. No CVV, a gente se coloca assim, eu sou um humano. Na proposta ali, eu também tenho sofrimento. Só que a proposta ali é se colocar de uma forma empática. Hoje há uma confusão, essa questão da empatia, né? Essa empatia não é eu tomar a dor do outro, né? Não é eu passar pelo mesmo problema que o outro, mas eu de uma forma entender que eu também sou passivo de erros, eu também sou passivo de adoecer caso eu não cuide de mim, só que naquele momento eu olho tudo o outro. Então aquele outro que procura o CVV é o feito dele. Então estar empaticamente do lado do outro é deixar o meu ponto de vista, deixar os meus rótulos e olhar o mundo dele com a mesma visão dele. Que é difícil para a gente pegar o nosso ponto de vista, deixar ele lá, talvez seja o maior erro da família. Porque a família, toda vez que nós vamos falar com alguém, é natural e nós temos o preconceito do outro, nós achamos que conhecemos o outro. A gente não conhece nem nós mesmos. Quantas vezes fazemos coisas que a gente fala, mas eu fiz isso, eu falei isso para alguém. Sim, a gente não conhece. Mas nós temos essa vaidade de achar que nós somos solução para o outro, menos para nós, né? Então o CVV se coloca disponível para acolher essa pessoa, pode falar o tempo que ela quiser, o jeito que ela quiser. Eu estou acolhendo ela. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar sobre esse assunto, sobre as doenças emocionais, sobre as doenças psíquicas, sempre me vem à mente aquele filme Um Dia de Fúria, do Michael Douglas, em que ele está no trânsito e ele simplesmente rompe todas as barreiras da normalidade e parte para o ataque. Estamos sujeitos a isso, será?
Isso nos faz refletir sobre a fala do Francisco. Não conhecemos a nós mesmos. E com tanta informação, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer ao longo do dia, a gente precisa ficar de olho nos excessos. E aí, doutora, eu vou jogar uma pergunta agora para a senhora, que é da questão do ponto de vista institucional. Como é que as organizações de saúde, em especial, em se tratando da Unimed mais especificamente, o que a gente pode contribuir e fortalecer para que esse senso cultural, né, esse senso de tabu que é tão existente, a gente comece a colocar para o lado de fora? Ô, Thaís, você disse a palavra tabu, né? E, na verdade, realmente é. Até nas escolas de medicina, esse é um tema muito pouco tocado, tá? Muito pouco tocado durante toda a formação do médico. Lógico, na pós-graduação, nas especializações, a gente entra no tema específico, mas todo médico deveria saber decifrar pequenos sinais, orientar a família, orientar o entorno, não só a empresa em que a pessoa trabalha. A gente começa, nossa base é a família. Em segundo, entra sim um local onde a gente passa talvez a maior parte da nossa vida, que é o trabalho, né? A Unimed, ela tem sim essa preocupação. Eu fico muito feliz que a Juliana comentou ao vivo aqui com todos, porque é uma preocupação nossa, não só como um rótulo de ser uma empresa, a melhor empresa para trabalhar, mas você estando feliz no seu trabalho, a sua produção evidentemente é maior. E não é feliz que não haverá cobrança, que não haverá resultado, mas o respeito, a sensação de estar cuidado. Então, isso todas as empresas deveriam ter como ponto de partida, né? Não somos números, somos pessoas, somos sentimentos, como o Francisco falou, e isso tudo sendo respeitado, todos nós temos a ganhar. Todo mundo ganha, né? E aí, agora vamos jogar uma pergunta aqui para discussão, né? Porque essa vai ser um pouco tensa, mas no sentido de todos nós aqui somos pessoas atarefadas, compromissadas. E como criar, então, uma fronteira entre trabalho e vida pessoal, já que essas duas coisas hoje estão tão juntas, tão imbuídas uma coisa da outra, e muitas vezes a gente não consegue se desligar. Sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Desliga de um determinado espaço, mas aquelas preocupações te acompanham até dentro de casa. Como criar essa barreira? A gente não sai do trabalho porque a gente trabalha em casa também, né? Tem o home office ali hoje. Isso, inclusive, assim, a gente tem observado. Agora eu acho que o pessoal já tem se adaptado melhor, né? Mas ali, 2020, 2021, quando o pessoal começou a trabalhar em home office, o que eu acho que né, eles acharam que ia ser legal, poder trabalhar em casa, isso daí começou a bagunçar muito, porque a pessoa não tinha limites, né? Então era trabalho, casa, o filho ali, ela trabalhando no computador, mas o filho querendo atenção, e né, não tinha tempo de descanso, não tinha tempo para parar também o trabalho. Eu acho que o primeiro, então, é estabelecer limites, né? Então, a gente ter, independente de home office ou trabalhando, né? CLT, às vezes, é um pouquinho mais fácil, porque você tem seus horários definidos ali. A gente, como médico, muitas vezes não tem, então, estende jornadas de consultório, plantão. Acho que tem um limite bem estabelecido ali para isso, né? Aqui é trabalho, aqui é casa, aqui é lazer, aqui é descanso, aqui é atividade física, né? Aqui é meu tempo para poder me alimentar bem, assim, buscar minha espiritualidade, né? Tudo isso acaba sendo muito importante. O tripé é corpo, homem e mente. Quem mais quer contribuir com a sua receita para essa fronteira? Ô, Thaís, eu acho que a gente perdeu aquele mecanismo de agenda mesmo, né? Horário para sentar à mesa, um tempo de qualidade com a família, as discussões do dia a dia, troca de experiências. Então, eu acho que a empresa tem um papel fundamental com o seu RH também, de fazer essa orientação, de deixar o colaborador à vontade para trazer as demandas, sejam externas, sejam internas, e como um todo, a gente manter uma agenda, como o Dr. Túlio falou, tentando o saudável, né?
Eu acho que Ali põe na agenda o horário. Isso. O horário para Isso. o lanchinho, o horário, nem que seja para você colocar o horário para tomar água. Para levantar, né? Que às vezes a gente fica só a gente sentado, tem exato. tanta coisa, apps para tomar água, app para levantar. Quais receitas de vocês? Olha, eu acredito que para que a gente possa viver bem e saudável, a primeira coisa é se organizar, como diz a doutora, começar a se agendar. A gente, como voluntário do CVV, a gente fala assim que durante as nossas 4 horas de plantão, lá eu não sou casado, lá eu não tenho filho, lá eu não tenho problemas, lá eu não tenho. E lá na verdade, eu sou apenas um voluntário. Eu não tenho vida pessoal, tanto que o nosso telefone não fica na sala. A gente deixa deslogado, fora do ambiente, porque naquele momento ali, aquele telefone que toca é do CVV. Tanto que eu falo CVV boa tarde, CVV boa noite, CVV bom dia, quem atende é o CVV. Então ali não tem a pessoa. Tanto que quando uma pessoa diz para mim, o que eu faço? O que você faria? Eu entendo que ela tem dificuldade, que ela tem dúvida. Eu digo, o que você gostaria de fazer? Porque a minha opinião não tem a mínima importância, porque ela não quer ouvir a minha opinião. Ela não quer ouvir a minha receita, ela quer ouvir algo que traz para ela uma compreensão. Então, assim, e eu tenho aquela coisa assim, no CVV, por exemplo, recentemente nós temos os voluntários que fazem plantão remoto, né? Que hoje, né, é o que veio para ficar, mas também é meio preocupante, porque nem sempre todo mundo tem um ambiente. Recentemente alguém me ligou 1h20 da manhã. Esqueci minha senha do login, o que eu faço? Eu moro 4 quarteirões do CVV. E eu disse, eu não tenho aqui, eu não tenho acesso. Eu não tenho mesmo, não tenho nada do CVV na minha casa. Eu chego no CVV, eu tomo banho, esqueço o CVV. Não quero nem saber de CVV, eu não quero saber. Então, é minha casa. E aí, era 1h20 da manhã, ele falou, eu preciso da senha. Eu falei, até que hora você vai fazer plantão? Até às 4 da manhã. Eu me senti na obrigação de sair da minha casa, ir até o CVV, pegar a senha e passar para ele. 1h20 da manhã, o pessoal arrumei confusão em casa. Mas eu resolvi. E eu percebi, assim, para mim foi saudável saber que eu não tenho esse controle de tudo em casa. Que cada coisa fica no seu canto. Eu acho que seria uma coisa interessante para nós, como pessoa. Hoje eu procuro me divertir. Passei um período meio estranho, quando eu fiz um voluntariado no Hospital Bezerra de Menezes, eu ficava muito dentro de fazendo voluntariado. Hoje eu percebo que eu posso cuidar de mim também, que eu posso começar a observar o que eu sinto, né? Como é que eu me vejo, né? E eu vejo hoje em mim uma coisa que eu procurei sempre, tirar essa questão da minha autoimagem. Eu tinha uma autoimagem que eu sofria muito por ela. Hoje eu trabalho a minha autoestima. Eu acho que se a minha autoestima não adoecer, nada me derruba. É a minha autoestima que me carrega. É ela que é a minha muleta que vai ser. Para onde eu for, se eu tiver autoestima, não caio. Então já temos aí no nosso caderninho, no nosso bloco de anotações, uma agenda, uma rotina equilibrada e autoestima. Porque a gente precisa desse espaço. Mas essa autoestima a gente não faz com medicação, a gente constrói ela fazendo terapia. É isso aí. Pela terapia. Com terapia, com exercício físico, com uma alimentação equilibrada, né? São os pontos-chave de uma saúde mais plena. Assim. E a sua receita, Juliana? A questão, eu falo que a gente precisa ter gestão do tempo. E dentro desse tempo, é o tempo que é prioridade para mim. Então, desde o meu âmbito, trabalho, quais as tarefas eu tenho que fazer e quais são as prioridades dessas tarefas. Porque se a gente está no trabalho, tudo que tem que fazer, a gente não vai conseguir. Então, as prioridades do meu almoço, as prioridades do que eu vou comer, as prioridades da minha família, organizar dessa forma, ela te traz, e a questão do hábito saudável. Te traz Gestão do tempo e hábito saudável é o que faz a gente ter um diferencial. E as pessoas não querem isso. Eu vejo que as pessoas buscam fórmulas mágicas, eu não sei a questão do CVV se quer respostas prontas, mas a gente quer tudo, a gente busca o chat. A gente tem uma consulta na área da saúde mental de 10 milhões aqui no Brasil pelo chat sobre questões de saúde. O que eu faço como terapia. A gente tem uma questão desse mundo tecnológico e muitas pessoas continuam trabalhando e é a questão da gente colocar regras.
Eu falo isso, é um desafio para mim, porque eu tenho uma jornada muito grande, mas eu concentro alguns dias da semana e outros eu tenho livre. E que se a gente não colocar essas regras que a gente precise, principalmente manter essa disciplina, algum dia não vai dar certo, ontem não comi bem. Você fazer disso uma exceção, um dia que você quebrou essa agenda, tá tudo bem, não pode virar regra. Exato, e você voltar, não foi legal ontem, hoje vou fazer. Vai não desistir da gente buscar, se um dia não foi legal, foi excessivo, opa, hoje não, olha, eu preciso. Hoje desacelera. E a gente sair dos estereótipos também que é a famigerada e necessária internet, né? Saiba investir em 3 passos, seja feliz em 7 dias, traga o seu amor de volta em... Se a gente abrir os comentários aqui, vai chover. A pergunta é, quantos cursos online você já comprou e não fez? E com essas fórmulas mágicas, né? E que em 5 dias, do 1000 ao 1.000.000 em 7 dias. Tudo ou nada, né? Emagreça 7 quilos. Não, gente, não existe milagre. Tem que ter disciplina, tem que ter foco e tem que ter determinação sem excesso, né? Para poder manter tudo organizado. Agora, doutor, me traz uma luz aqui. Como é que a medicina e a psiquiatria em especial estão se adaptando para lidar com esse número excessivo de diagnósticos e de pessoas chegando nos consultórios, tanto psiquiátricos como médicos, como psicológicos, em busca do CVV, buscando esse socorro? Como é que vocês estão lidando com esse aumento? Tem muita discussão em cima disso, né? De hiperdiagnóstico, acho que primeiro, né? Então, principalmente, vamos falar TDAH e autismo, acho que hoje, né, tem. Existem estudos que dizem que sim, existem estudos que dizem que não, né? Que, assim, às vezes a gente vive em bolhas onde, beleza, ali pode ter um hiperdiagnóstico de TDAH, mas que no geral não. Assim, a medicina, no geral, né, e a psiquiatria tem evoluído muito também nesse sentido, né, de conseguir filtrar isso, a aplicação de escalas, né, esse trabalho interdisciplinar também, né, então o médico trabalhar com psicólogo, trabalhar com assistente social, trabalhar com nutricionista, trabalhar com educador físico, não pegar só para ele ali querer resolver todo o problema, né. A parte de medicação tem melhorado bastante também, então quando a gente precisa usar um remédio, que a gente viu ali que algumas medidas não estão dando certo, a gente precisa partir para um remédio. Hoje a gente tem remédios com perfis de segurança melhores, né, com assim, melhor tolerabilidade, essa questão do peso, né, isso é uma coisa que pega muito com o paciente psiquiátrico, assim, porque algumas medicações dão um aumento de peso mesmo, e aquilo ali restringe bastante o paciente a fazer uso da medicação, mas hoje isso tem mudado bastante. Hoje a gente tem tido técnicas, né, também que envolvem neuromodulação, que não necessariamente você precisa dar uma medicação para o paciente. Então acho que assim, tem evoluído bastante, né? Há sim esses questionamentos de, né, reavaliação de diagnósticos e tudo mais. Esse acesso facilitado à informação também tem aumentado a busca, o que não é ruim, né, porque as pessoas têm buscado mais ajuda. Pra vocês terem uma noção, eu trabalho na emergência do Bezerra, né, Bezerra de Menezes. A gente tem um sistema lá, esse sistema ele começou a captar dados a partir de 2018, mais ou menos. Em 2018 a gente tinha uma média de 600 a 800 atendimentos mês. Hoje a gente bate 1.500, 1.600, 1.800 atendimentos mês na emergência de Bezerra, assim, sim. Emergência. Emergência, exatamente. A gente se questiona, né, numa questão de, assim, readaptação da rede, né, readequação da rede, na verdade, né, porque a população foi crescendo, às vezes a rede não se readequou a isso. Exatamente. Mas o número ultrapassa o crescimento populacional, pessoalmente falando, né? Chega a ser assustador, né? E aí também acaba, né, a gente aí tem que pensar um pouco na gente, da sobrecarga que isso cai no médico ali também, né? Então a gente tem tentado... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar te ajudar. Vamos lá. Jogo pra Juliana, porque assim, como a gente pode ajudar o gestor, o líder, até menos, a reduzir esses riscos de burnout mesmo, dá para não chegar lá pro doutor depois da emergência.
Como é que a gente ajuda esse líder? O que ele pode já colocar em prática, já nos próximos dias? Como é que ele pode olhar para a equipe dele de forma diferente, tentando evitar aí o burnout? Primeiro, a conduta dele. Eu falo que não é você fala e sempre o como você fala. Começar a trabalhar a forma de comunicar para a equipe, o diferencial e trazendo reconhecimento, a gente sabe que isso leva à motivação, gera bem-estar. Existem dados que se a gente investir $1 em saúde mental, a gente tem um retorno de 4 vezes mais. 4 vezes mais. Porque a gente gasta $1 trilhão em saúde mental, em doenças mentais para o trabalho. É um absurdo, porque a pessoa fala assim, não, investir no ambiente, em treinamento, investir em uma gestão de pessoas, treinamento com essas lideranças, é custo. O problema é a questão do presenteísmo. Tem gente trabalhando, que não falta, mas as pessoas não produzem. Estão lá, mas não estão produzindo. E aí depois o prejuízo vai ser maior no afastamento de médio e longo prazo. E aí, esse é um número alto. Aí, o que vai acontecer? Empresas que têm uma cultura organizacional bastante tóxica, o turnover é mais alto, então o RH, o que ele trabalha? Recrutando e selecionando pessoas, o que é pior. O RH já está com burnout. É pior, é porque você está trabalhando no operacional, não no desenvolvimento e na saúde e bem-estar das pessoas. Então, aquele que seria o papel inicial foi deixado de lado para virar um recrulador só. Ou seja, investir em políticas de saúde e bem-estar, treinamento dessas lideranças e buscando a avaliação do desempenho, entendendo como que está essa tarefa, se está sobrecarregado, qual o ambiente, o que eu preciso. É através desse olhar que a gente consegue mudar. Perfeito. E aí, isso eu acho que vai mudar muito, né, desse ano para frente, assim, né, com as mudanças da NR1, né, teve aquela lei que aprovou ano passado também, 14.831, alguma coisa assim. Tem várias leis que têm contribuído, tem muitos empresários, a gente tem até maio, os psicossociais, ou seja, relacionamento, questões de bem-estar. Isso vai ter um impacto muito grande, porque as empresas vão ser auditadas, porque infelizmente o que não dá pelo amor vai pela dor. Então, muitas empresas vão ter que se adequar para a gente ter um ambiente mais saudável, porque o impacto de afastamento corporal, de problemas emocionais no trabalho, vai ter um impacto direto na empresa. Ô, Juliane, a Unimed, ela preza muito pela manutenção da cultura e tudo, e a gente escuta muito se dizer que contrata-se pela técnica, né? E demite-se pelo emocional. Então, por que não inverter isso e trabalhar isso tudo, né? Então, a Unimed, a cultura da Unimed é essa, sim, de trabalhar o emocional, a felicidade do seu colaborador, do seu cooperado. É lógico que todos nós queremos ganhar bem, viver bem, mas para isso a gente precisa ter a base, né? Então o nosso RH é extremamente pensado para isso. Perfeito. Inclusive eu posso dar treinamento com todo mundo, com a liderança, com a equipe de atendimento para os pacientes. Então assim, eu falo porque eu vivo isso, eu estou comprovando, eu não estou lá, mas eu estou fazendo trabalhos pontuais e é muito bacana, gente. Ó, sabe aquela escutativa, sem julgamento que acontece lá no CDV? Os empresários precisam ter isso também dentro das empresas, né? Julgar que tá preguiçoso, que não tá atendendo. Então vai e olha para o problema, na essência do problema, né, Juliana? E muitas vezes a gente percebe que a ganância, as faturas, os boletos que o empresário tem que pagar. E a gente entende que não são poucos, mas a gente não pode esquecer que a gente lida com pessoas. Então acho que a fala da Juliana e da doutora aqui fecham esse raciocínio de que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque nós não estamos falando de número, nós estamos falando de pessoas. E aí que entra o Francisco, porque ao longo desses 27 anos, né, meu amigo, vamos combinar, 27 anos de voluntariado no CVV, você deve ter muitas histórias. E acredito que você também deva ter uma percepção do quanto a sua escutativa e sem julgamentos
ajudou outras pessoas do outro lado, né? Não levando ela a fazer algo pior com ela mesma. É uma coisa que nós acreditamos como voluntário do CVV, a nossa filosofia de vida, né? Nós acreditamos que sem valorização não há prevenção. Não se faz prevenção de nada sem ter aquele conceito de ser valorizado. Então, hoje, o ser humano em si, todos nós humanos, nós somos livres disso. Nós temos uma necessidade básica, que eu falo que até a existência do CVV está pautada nessa necessidade básica, que é de ser ouvido e compreendido. Então, as pessoas, de uma forma que querem se comunicar, o que elas buscam nessa comunicação é ser ouvido e ser compreendido. Quando o empresário, por exemplo, ele só escuta, ele não devolve a compreensão, até porque, como você colocou, ele está buscando o retorno financeiro para ele. Se ele entrar no emocional, eu não sei até onde ele não vai para ali, porque hoje nós somos adoecidos hoje, né? Se nós formos trabalhar o próprio Hospital Bezerra de Menezes, nós sabemos, né, de como trabalha o corpo de funcionário. Se ele faltar o emocional, o hospital fecha. Então precisa muito pôr o profissional. Aqui, como eu digo no CVV, eu falo para as pessoas, quando nós fazemos o curso para ser voluntário, nós não somos enfermos, nós somos enfermeiros. Durante o acolhimento do CVV, nós somos enfermeiros, nós não somos enfermos. Porque se eu quiser ser enfermo, eu vou ter que ligar para o CVV. Agora, essa escuta que o CVV promove, ela vem carregada de um conteúdo, né? Não é uma simples conversa. Então, tem uma valorização, tem uma crença que o outro, né, que nós chamamos de tendência construtiva, que o outro é capaz. Ele não é um doente, é uma pessoa que está passando por dificuldades. Ele é que nem eu, pode ser eu amanhã ligando para o CVV e falando: CVV, bom dia para mim. Eu não estou livre disso. Então, dentro dessa conversa, ele vem carregado um propósito de valorização, uma confiança que ele é capaz. É a natureza humana. Todos nós, quando nós fazemos as piores coisas, nós estamos fazendo o melhor para nós. Nós queremos o melhor naquele momento. Isso é uma coisa que nós temos que ficar atento. Às vezes, quando a gente resmunga, né? Eu fiz isso, mas foi sua melhor decisão. Naquele momento, foi a melhor decisão que você tinha. Não tinha outra, porque se tivesse outra, tinha tomado. Além desse respeito, tem que ter uma compreensão. Essa pessoa que ligou para o CVV, ela tem necessidade de ser ouvida e compreendida. E o voluntário comunica isso dentro dessa fala. Sem essa fala, ela vai desligar e é mecânico. Bom, a gente falou aqui de diversos temas, trouxemos vários nomes. E vamos esclarecer para o pessoal agora que está acompanhando a gente as diferenças mais nítidas assim entre ansiedade e burnout e estresse, né? Porque acho que são os três, se a gente jogar no Google, provavelmente deve ser as palavras mais pesquisadas atualmente. Mas muita gente confunde a interpretação dos sintomas e muitas vezes ela acha que tem uma coisa, mas na verdade ela tem outra. Então vamos ajudar a gente a ajudar quem está lá do outro lado a identificar melhor o que é cada uma dessas coisas. Bom, o estresse ele é aquela reação até que fisiológica, né, dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. E não necessariamente ele é negativo, desde que na medida certa, né? E, pelo contrário, ele pode ser até um pouco positivo ali, fazer a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, fazer as coisas. Então, desde que na medida certa, não necessariamente ele é negativo, tá? A ansiedade já é aquela questão de uma preocupação excessiva, né? Então a pessoa tende assim a aumentar muito as coisas, pequenas coisas tornam coisas grandiosas, né? E aí isso já começa a gerar um sofrimento, né, para aquela pessoa. O burnout, ele nada mais é do que quando a pessoa começa a ter sintomas muito mais voltados ao trabalho, daí especificamente ao trabalho, né? Então a pessoa ali no seu ambiente de trabalho fica, né, muito ansiosa, começa a desenvolver sintomas depressivos, mas voltada mesmo ao ambiente de trabalho, né? Perde perda de energia, né? Não tem vontade de trabalhar, daí a gente a Flávia pode complementar melhor pra gente isso daí. Acho que fica legal se a gente colocar assim, por exemplo, estou lá no ambiente de trabalho, vou ter uma reunião, dá uma certa ansiedade, mas é uma ansiedade controlada, é só da expectativa do que vai acontecer, né? Eu vou para essa reunião, meu chefe me dá uma nova atribuição. Fico um pouco estressada, porque ele me deu uma atribuição. Então ainda estamos dentro da normalidade. O burnout é quando eu fico enlouquecido com a ansiedade de vir para a reunião e mais louco ainda quando eu volto com a tarefa extra. Seria mais ou menos essa a analogia? Excelente. É isso aí. O burnout,
É um estresse crônico ocorrido pelo trabalho, como o Dr. Túlio falou muito bem, e ele tem 3 características. O esgotamento, você sente assim, sem energia para nada, esse esgotamento emocional, essa falta de realização do trabalho e da vida pessoal. Ele começa no trabalho, que é a causa de lá, e vai para a sua vida, então você não quer fazer mais nada. E o terceiro ponto é a despersonalização. Então a pessoa se torna tão irritável que ela começa a não olhar o outro como ser humano, então não tem compreensão empática. Então isso é uma característica, assim, não tem empatia. Eu vou dar um exemplo. Eu conversei com uma pessoa, eu percebi que uma pessoa estava com uma crise. Eu comecei um trabalho numa empresa. A pessoa estava com uma crise de ansiedade e teve um conflito com uma funcionária. E eu fui conversar com essa funcionária e falei, eu quero saber o que aconteceu. Eu tô começando aqui, quero conhecer. Olha, ele gritou, eu falei, olha, ele não está bem. Primeiro ponto, não justificando, eu falei, não estou justificando, ele não, estou começando, mas isso é um adoecimento. Então eu fiz todo o trabalho de suporte com ela e conversei com o supervisor. Falei, não adianta você não fazer uma medida de mudança, porque ele vai voltar, ele vai tomar medicamento, tá bem, ele vai ficar até aquilo lá não fazer efeito e explodir de novo, então precisa olhar com mais atenção. Então, o tratamento para isso não é assim simples, ou uma medicação. Então a gente precisa para evitar chegar a uma situação dessa. O diagnóstico é difícil também, né? Porque às vezes você não sabe se aquela doença surgiu antes, né, dos problemas do trabalho, né? Que tem também fator genético ali, então é algo complexo que às vezes o paciente ele chega pedindo para o médico, né, dar esse diagnóstico para ele, mas aí a gente sempre tem que avaliar às vezes com o médico do trabalho, com a equipe ali do trabalho da pessoa para entender realmente o ambiente, né, que ela está inserida ali para ver se cabe um diagnóstico desse ou não. Que desafio, né? Que desafio. E aí, Francisco, tem alguma mensagem, por exemplo, quando a reclamação é muito específica, já estamos trazendo aqui a questão do trabalho, acho que como maior exemplo, tem alguma mensagem mais específica que o CDV trabalha como uma espécie de abordagem mais técnica para ajudar essa pessoa a entender que é um processo, enfim? Olha, na verdade, nós, como voluntários do CVV, né, a proposta é colocando disponibilizando esse acolhimento, mas de uma forma assim, dizendo para ela que ela não está sozinha, que ela pode ligar para o CVV quantas vezes for necessário, existe alguém disponível para ela 24 horas, que é difícil hoje ter alguém disponível para nós, né? Então, tem uma linha para ela, tem uma linha disponível para ela 24 horas, onde ela pode ligar, onde ela pode conversar, quantas vezes for necessário. Só queria fazer um comentário na fala do doutor. Eu sou leigo, né, nessa área de saúde mental. Eu tenho percebido que o estresse em si, que é a grande procura de alguns que ligam para o CVV, ela não é uma doença mental, ela é uma doença emocional. Ela pode se transformar, e hoje eu percebo que é essa mistura. E o medo das pessoas buscarem ajuda é ter um diagnóstico. O diagnóstico de ter uma doença mental. Porque não sei se vocês lembram, eu, quando era criança, eu brigava na escola quando alguém me chamava de neurótico. Quando a gente quer agredir alguém, a gente fala, você é um neurótico, você é um transtornado. A gente faz isso quando a gente quer agredir alguém. Então é uma agressão. E a gente percebe que no decorrer da vida da gente, todos nós somos neuróticos, todos nós temos uma neurosinha daqui ou dali, tem, né? Então assim, percebe que assim, o trabalhar é se autoaceitar. Mas a pessoa que está em crise, que adoeceu, ela não aceita esse mal. Para ela qualquer coisa é uma agressão. E hoje também eu tenho percebido que essa questão do burnout é quase que uma saída para muitos. Tem gente que precisa ver, fala, eu posso te xingar, eu tenho diagnóstico. Já chega com o diagnóstico dizendo que pode ser agressivo. Eu posso falar o que eu quiser, porque eu tenho diagnóstico, é assim que funciona. E, na verdade, o diagnóstico não justifica a má educação dela, né? Então, eu acho que você traz um ponto bastante importante, que é a questão da pessoa usar o diagnóstico como uma muleta também, né? Agora eu vou... Isso a gente tenta psicoeducar bastante o paciente também, tá? Mas o doutor falou, muitos buscam esse diagnóstico. As pessoas, porque para elas satisfaz o teu diagnóstico. Aí buscar ajuda que não consegue. E é um diagnóstico que está na moda,
vamos combinar, não é nada tão agressivo quanto uma esquizofrenia, né? Que aí a coisa é um pouco mais complexa, então usar o diagnóstico de burnout é uma muleta saudável. E aí banaliza o diagnóstico E aí também, banaliza o diagnóstico. né? Mas eu Cria acho toda que a pessoa que tem uma esquizofrenia, ela sofre menos do que quem tem um burnout. Porque o burnout ele não é compreendido, socialmente ele não é compreendido. A gente vê a pessoa como chata, como cobradora, né, como egoísta. E já um que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ele é um doentinho, ele é coitadinho. A gente percebe que essas doenças, que são doenças que não aparentam fisicamente, elas não são reconhecidas socialmente, não são. Porque eu acho que a gente volta para a mesma história do início do nosso debate. É o tabu da fala. Primeiro, de se aceitar ou dos familiares aceitarem, de buscar a ajuda correta para poder fazer um diagnóstico correto. E, enfim, eu acho que a gente continua no meandro da vergonha, né? de falar, psicofobia. Exatamente. E na verdade, Thaís, a gente está vivendo um momento assim, que o presente, que o nome já diz é um presente, a gente não está curtindo. A gente está vivendo lá no futuro ansioso pelo que vai acontecer, ou se rememorando de um passado que a gente já não tem mais nada o que fazer e se deprimindo, né? E deixando de viver o hoje, o agora, com todos os desafios, com toda a tristeza, a felicidade, tudo isso que é intrínseco do ser humano de sentir, né? Então, acho que uma mensagem é a gente viver um pouco mais no presente, né? Viver o presente é a mensagem desse Unicast. Mais uma vez, uma salva de palmas para este debate, porque quanto mais a gente fala do assunto, mais tabus a gente vai colocando de lado e mais verdades a gente vai trazendo, não é mesmo? E aí, se pensarmos um pouquinho de tudo aquilo que foi discutido ao longo desse nosso bate-papo, várias reflexões foram deixadas para vocês, que vocês tenham podido absorver ao máximo, vocês possam colocar em prática ao menos algumas das dicas trazidas aqui. Para a gente caminhar para o final, nós vamos então para as considerações finais. E aí vamos pensar num desenho, né, para essa história. Muitas vezes a pessoa não sabe direito como começar a pedir ajuda. E acho que o primeiro caminho seria ali no CVV, né, Francisco? Ok. Na verdade, o nosso Setembro Amarelo, a nossa mensagem do Setembro Amarelo é conversar pode mudar a vida. E a proposta do CVV é reforçar que o diálogo, a importância do diálogo, onde que nós, humano, precisamos sempre falar dos nossos sentimentos, das nossas dores. É o único meio de a gente amenizar as nossas dores é falando sobre ela, é verbalizando. Quando eu verbalizo um sentimento, eu acabo eu construo uma ideia de como solucionar o problema. Primeiro eu tenho de verbalizar aquilo que eu sinto. Eu agradeço a participação e vim fazer sempre disponível. Perfeito, obrigada, Francisco Gilberto. Eu quero deixar de mensagem para todos que estão aqui com a gente a importância da gente se priorizar. A gente precisa, igual as máscaras do avião, a gente precisa primeiro se cuidar para estar cuidando das pessoas. Seja você mãe que está nos assistindo, a gente precisa estar bem para que a gente possa ser melhor para as pessoas. Então, o autocuidado, a questão da gente se autorrespeitar, autovalorizar vai trazer cada vez mais uma forma para a gente sair de complicações do nosso dia a dia e a gente poder vencer os nossos desafios, essas demandas, cuidando um pouquinho cada dia. Perfeito. Doutora? Bom, tentar sintetizar então que, né, óbvio que quando a pessoa quer buscar a saúde mental, ele está no sofrimento mental, o primeiro passo realmente é a fala, né, conseguir falar, conseguir expressar isso, compartilhar seus sentimentos, né? E sempre que o prevenir, né? Então é melhor do que o tratar, né? Então sempre tentar prestar atenção também nessa questão de estilo de vida, né? Então essa questão de manejo de estresse, alimentação, sono, né? Vínculos afetivos importantes, tudo isso ajuda bastante a prevenir, né? E caso mesmo assim venha adoecer, a gente sabe que realmente às vezes tem doenças que, né, tem parte genética ali que não tem jeito, né? Que hoje assim, a medicina avançou bastante, a gente pode fornecer sim tratamentos seguros, né? Sempre pensando de novo com uma equipe multi,
né? Porque só um remédio não vai ser a solução do seu problema, né? Então a medicação ela é uma parte do tratamento, mas ela não é todo o tratamento. E que a gente fica à disposição, agradecer mais uma vez o espaço. Acho que falar sobre isso, né? Ter espaços para a gente falar de saúde mental também é algo que agrega demais, né? E obrigado, doutora, obrigado a todo mundo. Tá. Doutora? A Unimed tem como sua cultura, como sua base, acolher e cuidar de pessoas, né? E eu acho que o que a gente fez aqui hoje é conscientizar. Se a gente tiver consciência das coisas, como o Francisco disse, a gente consegue trabalhar, né? Trabalhar com a psicologia, com a psiquiatria, com a medicina em si, com o estilo de vida, mudança de hábitos. E a Unimed está aqui para ajudar a tudo isso. Então eu agradeço realmente a presença de todos, né? E cada vez mais procurando a felicidade no geral de todos os nossos colaboradores, funcionários, sociedade, cooperados, e é isso. Muito bem. Eu aqui me sinto lisonjeada de poder conduzir este debate tão produtivo, com profissionais de altíssimo gabarito, podendo contribuir com o público que está acompanhando a gente e, de certa forma, contribuir com a sua vida. A gente traz essas discussões, traz esses sinais de alerta, levanta essa bandeira do Setembro Amarelo com o intuito de que você olhe com mais amor para si mesmo. Verbalizar sobre os seus sentimentos, assim como trouxe o Francisco, é você colocar para fora aquilo que te sufoca e que vai te minando aos poucos. Se não dá para conversar com alguém da família ou um amigo, o CVV está ali para te ajudar. Além do CVV, tem outros sistemas que estão aí para te ajudar e estender a mão. Você não está sozinho. E quando a gente fala sobre não estar sozinho, a gente também fala sobre amor próprio, que não é egoísmo. Se você não se cuidar, quem é que vai cuidar de você? Então fique com essas reflexões, todas essas discussões que a gente trouxe aqui, todos esses desafios. A vida realmente é um desafio, mas pode ser leve e pode ser mais gostosa. A gente tem aí como destaque para vocês o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que está aí 24 horas no ar para falar com você, para ser o seu ombro amigo naquela hora de sufoco em que falta o ar, né? Temos também o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é do SUS, que traz todo um cuidado e um aparato para que você tenha esse amparo emocional. E além, claro, de você ter a oportunidade de procurar psicólogos, psiquiatras, tem hoje centenas de lugares com atendimentos gratuitos e prontos para te acolher. Combinado? Muito obrigada pela presença de vocês, por toda a contribuição, pelo conhecimento. A gente espera que vocês aí do outro lado tenham adorado, e se adorou, compartilha com as famílias, compartilha com os amigos. A quanto mais pessoas a gente chegar, mais vidas a gente pode mudar. E eu vou me despedindo de vocês neste Unicast tão especial de hoje.